Então, gente, continuando, né, o nosso assunto sobre letramento e alfabetização. Este vídeo eu vou falar agora sobre alfabetização. Então, a diferença da alfabetização para o letramento é que a alfabetização, ela demanda as habilidades das práticas de linguagem, que significa, né, saber ler e saber escrever. Então, ela é uma coisa mais direcionada, ela é algo muito mais complexo, um pouco mais, né, do que o letramento, e que demanda prática, né? Então, é por isso que acontece na escola, né? Então, pessoal, a partir da educação infantil, este processo começa, tá? Então, eu vou falar para vocês, como eu falei na live, eu vou falar como acontece na escola, na nossa escola multicor, tá? Porque cada escola trabalha de uma maneira, né? Tem escolas que iniciam a alfabetização, tem outras escolas que não. Então, assim, cada uma é de um jeito. Então, eu vou falar como acontece no multicor, tá? O processo de alfabetização, ele demanda, né, a gente codificar e decodificar o nosso sistema alfabético, né? Nosso sistema de escrita. Então, pra quê, né? Pra que a gente tem que aprender a escrever? Porque a gente precisa dessa habilidade para a prática social, né? Porque, igual eu falei no vídeo anterior, toda a nossa volta tem as letras, a gente precisa da leitura para a gente compreender o que nos cerca, né? O que acontece no mundo, o que acontece ao nosso redor. Então, é muito importante, né? Esse processo. Então, como acontece esse processo na escola, tá? Diante do nosso sistema alfabético, da nossa língua portuguesa, que é uma língua muito complexa, a gente sabe disso, né? Existem muitas regras, os sons, né, das letras muitas vezes confundem, outros têm o mesmo som, né? Letras têm o mesmo som, ou a pronúncia é de uma maneira e a escrita é de outra. Então, assim, a nossa língua ela é muito complexa. Então, o melhor método de se trabalhar para o português é o método fônico. O que é o método fônico? O método fônico a gente vai trabalhar com os sons das letras, tá? Então, assim, a gente precisa trabalhar esse som. Como que forma, né? Quando eu falo o A, né? O som do A, o som do B, o som do C, o som do E, e aí por aí vai, tá? O alfabeto inteiro. Então, a gente trabalha esse som, a gente trabalha o som relacionando com a grafia. Então, o que é? A criança, ela fazer a abstração de que quando eu falo o A, e eu peço ela para escrever a letra A, ela tem que escrever a letra A. Então, quando ela consegue fazer essa associação, é porque ela já compreende o som que aquela letra faz. Quando ela fica na dúvida, é porque ela ainda está nesse processo de compreensão, tá? Então, é muito importante isso, gente, muito importante. Então, a criança, ela precisa compreender o som que aquela letra faz, para depois a gente trabalhar com sílabas e palavras e formação de palavras. Então, não adianta eu inserir na criança agora as sílabas e palavras, sendo que ela ainda não conhece o som que aquela consoante com aquela vogal vai formar. Tá? Então, uma dos passos, né, do método fônico é o que? A gente primeiro trabalha as vogais, depois a gente trabalha os encontros vocálicos, a gente trabalha as consoantes, aí vem as sílabas, palavras e textos, né? E aí também a gente pode também trabalhar as palavras para fazer esses encontros, as crianças identificarem, quer dizer, as crianças identificarem, por exemplo, as vogais, os encontros vocálicos, alguma consoante ou alguma determinada sílaba. Então, no maternal, a gente começa a trabalhar a alfabetização e o letramento, né? Que são juntos, isso a gente não pode esquecer, que essa prática tem que ser junta, tá? E eu vou explicar por que depois. Então, primeiro, a gente trabalha a letra do nome, né? Primeiro vem a letra do nome. A primeira letra do nome, geralmente a gente trabalha a primeira letra no maternal 2, então a gente fica bastante tempo na primeira letra para a criança o quê? Aprender o som da letra dela e relacionar com a escrita e relacionar outras coisas que começam com aquele som.
Então é muito importante isso, viu, gente? É um passo, é passo a passo mesmo. Depois, no maternal 3, a gente já trabalha o primeiro nome, né? Por exemplo, se for Gabriela, então a gente trabalha a palavra Gabriela, o nome Gabriela, né? Primeiro, lá pra frente que a gente vai trabalhar o nome completo. Então, primeiro, aí no maternal 3 a gente trabalha o primeiro nome, fazendo essa relação também. Só que aí a gente começa a ensinar a criança a identificar as outras letras que compõem o nome. E também fazer relação com outras coisas, tá? Então, a gente trabalha sempre esse som, o som da letra, né? E aí, gente, é muito incrível porque aí as crianças começam a relacionar até com nomes de outras pessoas da própria família, começa a relacionar com o nome de animais, com o nome de frutas. Então, assim, muitas coisas, é muito interessante a aprendizagem. E depois, lá no primeiro período, a gente inicia as consoantes, né? E as vogais também. No maternal, a gente trabalha as vogais também. Não de uma maneira muito aprofundada. Então, a gente trabalha mais a identificação das vogais, né? O conhecimento delas. E lá no primeiro período que a gente vai aprofundar. Como? Com os encontros vocálicos e com a identificação das vogais dentro das palavras, né? Então, vocês viram aí que foi muita atividade nesse sentido, né? Deles identificarem a vogal dentro da palavra, completar, né, com a vogal correta daquela palavra. Então, eles precisam compreender a função da vogal, tá? No nosso sistema de escrita, isso é muito importante. Então, a gente não pode passar por cima disso, viu, gente? Eu quero deixar isso claro, porque é muito perigoso quando a gente adianta um processo, porque depois a criança vai ter dificuldade. Ela precisa compreender isso primeiro, tá? Então, depois, aí vem as consoantes. E aí a gente trabalha consoante por consoante no primeiro período, tá? Então, a gente trabalha a consoante isolada, né? Só a letra B, a gente não envolve sílaba. A gente trabalha a consoante isolada. Então, a gente vai trabalhar o som da letra B, né? Tudo, variadas coisas que começam com a letra B. Encontrar a letra B dentro de palavras, né? Então, isso tudo é muito importante. Depois, lá no segundo período, a gente vai trabalhar com palavras e sílabas, né? Então, aí as sílabas, a criança, ela precisa entender, para ela compreender sílaba, ela precisa compreender a vogal, identificar todas as vogais, identificar a função que ela faz com a consoante. Então, não adianta, né? Igual eu falei, não adianta a gente acelerar esse processo. Então, lá no primeiro período, as crianças agora estão começando a ver as consoantes, né? Elas conheceram a letra B, a letra C, né? E agora vai adiante. E aí elas já viram muita atividade das vogais, né? Então agora a gente vai entrar nas consoantes. No segundo período, ainda está nas consoantes. Por quê? Nas consoantes não, gente, desculpa, nas vogais. Por quê? Porque a gente aprofunda mais, né, no segundo período essa compreensão. E aí vai vir os encontros vocálicos, os sons, né, que os encontros vocálicos faz, que é muito importante para a leitura. Então, a criança que não tem conhecimento do som da vogal, vogal com vogal, vai ter dificuldade de ler depois, né? Então, a gente trabalha primeiro, nós vamos entrar ainda no conteúdo dos encontros vocálicos para depois vir as sílabas, tá bom, gente? Então, o nosso conteúdo não tá atrasado, viu? Uma coisa que eu quero deixar muito claro, que graças a vocês tendo todo esse comprometimento que vocês estão tendo de realizar as atividades em casa, né, e as professoras aplicando as atividades e fazendo as videoaulas, nós não estamos com o nosso conteúdo atrasado, graças a Deus. Então, a gente vai conseguir nivelar as crianças rapidamente para retomar o conteúdo da onde que a gente vai parar. Tá? Então, lá pra frente, geral, vai ser mais daqui 1 mês ou 2, mais ou menos, nós vamos começar a entrar nas sílabas. Então, a criança, ela precisa ter essa compreensão, tá, pessoal?
antes dos sons das sílabas, dos sons das consoantes, dos sons das vogais, para entender os sons das sílabas e que sílaba com sílaba vai formar palavras, né? E palavras com palavras vai formar frases e frases vão formar textos. Então, é todo um processo que a gente faz, tá? Bem sistemático e bem estruturado. Então, o que a gente pede para vocês em casa, quando vocês estiverem aplicando as atividades e até mesmo quando a gente voltar na realização dos para-casas, é sempre trabalhar esse som que aquela letra faz, que aquela consoante faz, que aquela vogal faz, a sílaba. Então, assim, porque a criança ela tem que entender o seguinte, vamos supor, a palavra pato, né? A gente pega a sílaba pá. O mesmo pá do pato tá dentro do sapato, entendeu? Então, assim, elas têm que fazer essas analogias, compreender, né, que a sílaba ela pode estar em várias posições. Então a gente sempre faz também a análise de palavra. Vocês vão receber atividades, as crianças vão receber atividades, vocês vão ver atividades que a gente faz a análise de palavra, que é justamente isso, eles saberem aonde está a posição das sílabas, né? Porque eles têm que compreender isso também para melhorar a leitura. Então, quando eles têm essa compreensão do som da vogal com o som da consoante, eles vão ler mais rápido, né? Eles vão compreender melhor o nosso sistema alfabético, como que ele funciona, entenderam? E uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui para vocês também é que a educação infantil, ela não tem obrigatoriedade da criança sair lendo. A gente não tem essa obrigatoriedade, tá, gente? Então, existe uma lei que a criança ela precisa estar lendo até, no máximo, no final da 3ª série. Então, o processo de alfabetização, ele vai finalizar no ensino fundamental. Lá na escola, a gente inicia esse processo, tá bom? Tem crianças que saem da escola lendo? Sai. Ano passado mesmo, a gente teve 90% das crianças do 2º período saiu do 2º período lendo. E lendo bem, lendo fluente. Então, assim, é um processo. Cada criança é de uma maneira. A gente precisa respeitar isso também, tá? Então, mas meu filho tá no final do ano, ele não sabe ler, ele não sabe compreender as sílabas, ele ainda não entende. Gente, ele tá no processo e isso vai continuar no ensino fundamental. Então não precisa vocês ficarem preocupados, nem nada disso. A gente inicia, então pode ter certeza que eles vão pro ensino fundamental com uma bagagem muito boa, tá? E às vezes até mais avançado do que uma criança que já entra pro ensino fundamental, né? Então, gente, nós utilizamos este método, o método fônico lá na escola. A alfabetização, ela é a prática, né, da leitura e da escrita, a decodificação e codificação do nosso sistema alfabético. Então, a criança, ela pensa sobre a escrita, a gente faz avaliações sobre como eles pensam sobre a escrita, as hipóteses de escrita, tá? Então, assim, a gente está de pertinho vendo como que eles estão nesse desenvolvimento, viu, pessoal? Então, é isso, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu peço muita paciência para vocês e qualquer dúvida, igual eu falei, pode mandar para mim, pode mandar aí no grupo ou individual que a gente responde. Muito obrigada, gente!